Então, o seu assento, por gentileza, glorificando e bendizendo ao nome daquele que vive e que reina para todos sempre, e todos podem dizer amém. Queremos que os irmãos abram as nossas Bíblias do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, no capítulo de número 4. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 31. Enquanto os irmãos procuram, queremos, como sempre, agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede hoje de estarmos compartilhando um pouco daquilo que Ele tem nos ensinado nestes dias, ao decorrer do tempo que caminhamos com Ele. Ele tem sido suficiente nas nossas vidas para nos ajudar e nos suprir em todas as áreas. Amém? Logo após a leitura, os nossos obreiros vão estar distribuindo uma folha para os irmãos que está dobrada, assim. E eu gostaria que você, ao pegar essa folha, guardasse dentro da sua Bíblia dobrada. Amém? Do jeito que está, você vai guardar na sua Bíblia. Só depois nós vamos ler. Amém? Tem aqui uma para cada pastor. Todos encontraram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, no capítulo de número 4, a partir do verso 31. Amém? Amém. Diz assim a santa, inerrante e infalível palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 31 para termos uma melhor compreensão daquilo que vamos tratar nesta noite. Neste inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Teria porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Vou tornar a repetir. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e veio os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Feche os seus olhos, curva um pouquinho sua cabeça, não invalidando a oração do servo do Senhor. Deus, mais uma vez, eu quero me dobrar perante a Tua Palavra, perante o Teu Espírito Santo e perante a Tua Igreja, Senhor, te pedindo que Tu mais uma vez manifeste do Teu poder, da Tua glória, do Teu querer através da minha vida, e que possamos compartilhar juntos, Pai, aquilo que Tu tens falado no decorrer desta semana nos nossos corações. E somos gratos por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu nos vai fazer nessa noite através dessa palavra. Que possamos verdadeiramente, Senhor, crer e colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido nesses dias, Pai. E em nome do Teu Filho amado que eu peço, Senhor, grato por tudo e te agradeço pela Tua bondade mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Como o nosso pastor disse, os nossos obreiros disseram, temos estado durante esses 30 dias falando sobre missões. Pode distribuir, irmãos. Pode estar distribuindo com os irmãos e você vai pegando e vai guardando só dentro da sua Bíblia. Não seja curioso. E nós temos o privilégio hoje, queremos agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade de fazer esse encerramento. Nos sentimos muito honrados, muito privilegiados por ter essa honra de estar ministrando a Igreja do Senhor nesse encerramento desse trabalho que envolveu toda a Igreja durante esse mês de agosto. Tivemos muitas atividades, tivemos vários desafios e cremos que conseguimos realizar a boa parte deles. Esse é o propósito da Igreja: continuar caminhando, continuar pelejando, continuar lutando. E nesta oportunidade nós vamos falar sobre missões, lógico. Mas qual a forma de fazer missões? Nós vamos nos deter somente no verso de número 35. Nós lemos todo o verso do 31 ao 38 para que possamos
31 ao 35, para que possamos ter uma compreensão ampla daquilo que vamos tratar, o que Jesus estava fazendo no momento, aonde ele então diz aos seus discípulos, no versículo 35, acompanhe na sua Bíblia: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E nós queremos falar subordinado ao tema: a missão depende da visão. Amém? A missão depende da visão. Mas qual visão? Não é qualquer visão, porque vemos e muitas vezes não enxergamos. Assim como o grego dizia que ouvia, e se ele não entendesse, para ele era a mesma coisa de ser surdo. E nós muitas vezes vemos e não entendemos, por isso posso dizer que somos cegos espirituais. Mas que nessa noite a nossa visão espiritual possa ser restaurada. Porque o mestre aqui tem uma tarefa, e essa tarefa é erguer os olhos. Será que você pode erguer os seus olhos nessa tarde, começo de noite? Erguer os seus olhos aos céus e tentar mensurar na sua mente o tamanho da responsabilidade que nos confiou o Senhor, o Mestre das nossas vidas. O objetivo deste tema é conscientizar-nos sobre o desafio de mantermos dentro dos propósitos de Jesus, razão pela qual Jesus disse: erguei os olhos. O texto que lemos mostra como os discípulos viam e como o Mestre via. Por isso, se tivermos uma visão de reino pequena, a missão também será pequena, limitada, sem vida e fora dos propósitos de Deus. Mas se erguermos os nossos olhos na altura de Cristo, veremos o que Ele está vendo e faremos como Ele faria se estivesse em nosso lugar aqui. Então, primeiramente, vejamos qual era a visão do reino de Deus segundo Jesus Cristo. O que era o reino de Deus para Jesus Cristo? O primeiro texto que me chama a atenção, abra a sua Bíblia em Mateus 6:33, somente a parte A. Vamos ler vários textos da Bíblia, por isso te peço que seja ágil e rápido abrir a sua Bíblia, para que possamos remir o tempo e você possa compreender exatamente o que Deus tem para as nossas vidas. Lembrando que o tema da missão é: a missão depende da visão. Por isso Jesus dá ordem aos seus discípulos: erguei os olhos. E é o que Ele quer que nós façamos nesta tarde, que ergamos os nossos olhos para compreender o que Ele tem para nós. Mateus 6:33, a parte A, diz assim: buscai em primeiro lugar o quê? E o que mais? E a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou a sua vontade. Poderia ser traduzido melhor dessa forma também. Então, em primeiro lugar, na mente de Jesus estava o reino de Deus, pois foi de lá que Ele veio com uma missão a cumprir. E Ele deixa isso bem claro nos evangelhos, que Ele veio para cumprir uma missão. Veio em obediência à ordem do Pai. Ele precisava ter vindo como Deus? Não. Mas como filho, Ele obedeceu. Mas ao chegar nessa terra, todos os esperavam que nascesse num grande palácio, pois a profecia dizia que ele seria descendente do rei Davi. De fato o é, o foi. Nasceu de Maria, que era da casa de Davi. Esperavam ele num berço de ouro, panos de cetim, mas ele foi colocado em uma manjedoura, envolto em uns panos. Isso nos mostra o caráter da missão que ele veio realizar nesta terra. Como servo sofredor, padeceu a morte de cruz,
para que hoje nós possamos erguer os olhos e fazer aquilo que Ele deseja que façamos nesta terra. Então, em primeiro lugar, nas nossas vidas, tem que estar o reino de Deus e a sua justiça ou a sua vontade. Mas o que é o reino de Deus? Em Lucas, no capítulo 17, no verso de 20 e 21, Jesus também nos deixa entender. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Porque o reino de Deus está Entre vós. Então veja que os fariseus, os doutores da lei, esperavam um reino terreno, aparente, aonde o Messias viria para libertar o povo de Israel do jugo romano. Mas na verdade o Messias nos veio para nos libertar do jugo das potestades do ar, das trevas e do inferno, como adversário das nossas vidas, cujo nome é Satanás, ou o diabo, como você preferir. Foi a esse que ele veio à terra, para humilhar, para lhe mostrar que mesmo sendo Deus, porque o nosso Deus é amor, Ele nos amou como criaturas, e enviou o seu unigênito a esta terra, para que nós pudéssemos estar na eternidade novamente com Ele. Será que você não se sente privilegiado por isso? Aleluia. Somente isso, irmãos, já é motivo para nós, todos os dias, ao levantarmos, erguermos as nossas mãos aos céus, dizer muito obrigado, Senhor, porque eu estava destinado ao lamaçal de pecado, ao lago de enxofre, a danação eterna, mas tu, por teu muito amor, Jesus nos olhou lá da eternidade. Olha que visão longa, irmãos. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou ainda que o mundo fosse imundo, ainda que qualquer coisa tivesse sido criada, nós já éramos amados. Quando Jesus morreu com seus braços estendidos, cravados naquela cruz que não era dele, era minha, era sua, era de Barrabás, Ele estava olhando aqui para esse dia de hoje. Aleluia. E contemplando a mim e a você nesse lugar. Aleluia. Falando desta visão maravilhosa que Ele teve e que nós devemos ter também. Então, se o reino de Deus está em nós, mas veja que ele diz no final do verso 21, que não vem o reino com visível aparência. E aquilo que eu disse, esta visão é espiritual. Aleluia, Jesus. Porque só vê aqueles que são espirituais. Aleluia. Aqueles que tiveram os seus olhos pingados o colírio do Espírito Santo e conseguem deslumbrar as maravilhas que nos aguardam na vinda de Deus. Por mais que você sofra perseguições e afrontas nesta terra, saiba que nada disso é nada perante aquilo que Ele tudo sofreu, tudo suportou, sem ter necessidade nenhuma. Mas por amar-nos, Ele fez isso. Então, esta missão que depende dessa visão espiritual tem que estar intimamente ligada ao Espírito Santo de Deus. Nós devemos estar com os nossos olhos postos na vontade que o Pai delegou ao seu Filho. Então, quando priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, ou a sua vontade, o reino de Deus estará dentro de nós. E eu gostaria que você memorizasse essa verdade bíblica, que o reino de Deus está dentro de nós quando priorizamos o reino de Deus e a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? João 5:30. Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 30, diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Veja que o próprio Jesus Cristo, o Deus Filho, declara que dele mesmo ele só tem uma obrigação: cumprir a vontade do Pai na terra. Aleluia. Mas no capítulo 6, no mesmo Evangelho de João, no versículo 39, o evangelista continua. João 6, 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu os ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Glória a Deus. Veja que o fato de você ter levantado a mão e dito que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida não está dizendo exatamente nada. Porque você só vai entrar para a eternidade de glória se você permanecer a sua caminhada crendo que Ele é o unigênito de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E se enquadrar dentro desta palavra santa e inerrante, que como um canon, como vale admitir, a Bíblia Sagrada serve para nos afrontar, nos aferir e nos colocar na medida que o Pai deseja que estejamos quando Ele venha nos buscar. Por isso que a nossa visão tem que ser espiritual. O homem costuma ver da forma linear, horizontalmente. Mas Deus quer que nós vejamos horizontalmente, porque é para lá que nós vamos, juntamente com a igreja. Veja que temos que crer. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 13 e 15, ontem foi lido esse versículo, até disse para o nosso cooperador João, que quase pega a minha mensagem. Mas um Deus é um Deus que não é de confusão, amém? Ele só confirma aquilo que deseja que nós façamos. O apóstolo Paulo, então, em sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 13 a 15, faz a mesma afirmação que Jesus, que temos que crer. E em seguida ele nos deixa 4 perguntas. No versículo 13 ele diz: porque todo aquele, você pode repetir, todo aquele? Todo aquele. Está muito fraco, não estou sentindo convicção que vai morar no céu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, diga, será salvo. O Senhor será salvo. Será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz o apóstolo Paulo, será salvo. É uma verdade bíblica, porque Jesus já disse isso nos evangelhos. Mas ele nos deixa 4 perguntas, como as nossas crianças ilustraram aqui na apresentação que fizeram. Como, porém, invocarão em quem não crê? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como crerão naquele de quem nada ouviram? E a terceira pergunta para nós é: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Veja a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, como igreja de Jesus Cristo nesta nação, neste país. Como esse povo ouvirá se nós não pregarmos? Como crerão se não conhecerem? E como ouvirão se você não pregar e eu não pregar? Enviados, irmãos, nós já fomos, porque a última pergunta é essa: e como pregarão se não forem enviados? Enviados nós já fomos, porque na grande comissão o mestre disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Mas isso vai estar mais na frente dessa mensagem. Veja que está escrito em Isaías: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. E muitas vezes você olha esse texto, como muitos têm feito e têm achado que quão formosos são os pés, quer dizer que são sapatos caros, importados.
Porque tem pessoas que pagam 2, 3 mil reais, 100, 200 mil ienes num par de sapato. Não são esses tipos de pés formosos que essa palavra diz. Esses pés formosos muitas vezes estão andando descalços, em meio às selvas, em meio aos desertos, muitas vezes padecendo afrontas e perseguições. Esses são os pés que são formosos para aquele que comissionou a igreja de Jesus Cristo. Os pés daqueles que vão em obediência, sem colocar obstáculos. Ah, mas eu tenho que esperar isso, não, eu tenho que terminar isso, não, eu não posso fazer aquilo. Sabe as desculpas daqueles discípulos que queriam entrar no barco com Jesus, mas sempre tinham uma desculpa: deixa eu sepultar fulano, deixa eu primeiro resolver isso. O chamado é para hoje, irmãos. Quantos aqui desejam a volta de Jesus Cristo ansiosamente? Então urge-nos que trabalhemos para que isso aconteça. Porque em Mateus 24, se você olhar lá, tem muitos sinais. E ele fala que nenhum desses vai denunciar a sua volta. Mas quando o Evangelho for pregado em toda a terra, então eu virei. O que nós estamos esperando então, se desejamos tão ardentemente no nosso coração? Não estou lhe cobrando, eu fui cobrado primeiro, como eu costumo dizer. Deus falou primeiro comigo, exortou primeiro a minha vida, a minha pessoa, que foi colocada em xeque em primeiro lugar. Veja, irmãos, que temos estado como os fariseus. Como já sabemos qual é a vontade de Deus, é que o reino dele está dentro de nós. Já sabemos qual é a vontade de Deus, é que nenhum se perca. Amém? Nenhum se perca. Nenhum. Seja japonês, seja indonesiano, paquistanês, filipino, nenhum iraniano, nenhum africano, nenhum. Mas quantos estão dispostos a dar a sua cabeça em favor do Evangelho de Jesus Cristo? Pense nisso. Então, se sabemos qual é a vontade de Deus e que o reino está dentro de nós, então, se o reino de Deus está em nós, vejamos qual a visão de Jesus concernente ao reino de Deus, lembrando-nos que a missão depende da visão que recebemos quando erguemos os nossos olhos à altura de Cristo. Não é qualquer visão. Eu tenho sempre pedido para Jesus me mostrar, que eu veja com os olhos dele, que eu sinta com o coração dele, que eu sofra com o amor dele, a necessidade das vidas que não o conhecem ainda. Só quando nós tivermos essa angústia entranhada no nosso ser, sabe aquela angústia que te não deixa dormir de noite, porque você vai pensar: nossa, nessas horas tem pessoas que estão morrendo porque não conhecem Jesus Cristo, eu estou aqui dormindo. Veja, irmãos, que os homens, os vultos que existiram na história, nos avivamentos da igreja, eu não gosto de chamá-los de grandes homens, porque um homem vai ser sempre um homem para mim. O único grande é Deus. Mas foram grandemente usados por Deus, foram vultos na nossa história, como Spurgeon, D.L. Moody, Hudson Taylor, John Knox, que disse: Senhor, me dá a Escócia, senão morrerei. Homens como Moody, que saía de casa para evangelizar, enquanto ele não ganhava uma alma, ele não voltava para casa. Homens que abriram mão do seu conforto, do seu lazer. Sabe o que Moody dizia para a sua família? Eu espero que vocês tenham a mesma fé no meu Deus que eu tive até o dia de hoje, quando eu parti. Morreu pobre, mas construiu muitas universidades, levantou muitas escolas bíblicas e igrejas que estão em Chicago até hoje. Nos importa de verdade, irmãos, é fazer como estes homens. Sabe por quê que homens como John Wesley fizeram tanto para o reino de Deus? Porque a visão deles estava no céu. A visão desses homens estava no céu. Eu não fui ainda, mas um dia eu quero ter a oportunidade de estar na casa de Wesley, lá na Inglaterra, se Deus assim me permitir. Porque eu quero ver os buracos que dizem que tem lá do lado da cama do homem, que de tanto orar fez no chão de madeira da sua casa.
Um homem que, quando estava ocupado, orava 4 horas. Imagina quando ele não tinha nada para fazer, orava o dia todo. Mas sabe por que o Wesley é assim? Porque ele teve uma mãe que o ensinou assim, Susan Wesley. O mesmo com seus muitos filhos que ela teve. Ela conseguiu educá-los todos no caminho da demonstração do Senhor. E deixou 2 nomes marcados na história: Charles Wesley e John Wesley. Procure na história e descubra quem foram esses homens e veja que por trás deles existia uma mãe orando e lhes ensinando a amar a palavra de Deus, porque ela tinha visão de reino dos céus. É essa visão que nós temos que incutir no coração dos nossos filhos, a visão do reino dos céus, e que tudo que eles possam constituir nessa terra seja ganho para ser investido na obra de Deus. Os seus conhecimentos, os seus talentos são usados para a glória de Deus. Homens que fizeram muito para Deus, pediram muito para Deus, mas fizeram muito também. Veja que uma das coisas que William Carey deixou no século XVIII escrito, o pai das missões modernas na Índia disse: peça grandes coisas para Deus, mas faça grandes coisas para Ele também. Hoje nós costumamos só pedir muitas coisas para Deus, mas na hora de fazermos as coisas, Senhor, envia o pastor, envia os presbíteros. Não é assim que oramos? Senhor, levanta homens que possam ir à África. Senhor, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito e envia. E você, onde é que está? E eu, onde é que estou? Por isso eu costumo sempre orar: Senhor, coloca o meu nome no cabeçalho desta lista, mas me prepara primeiro, porque então eu sei que irei e darei fruto para o Teu reino. Veja então, irmãos, que nós temos então a consciência aqui do qual é a vontade de Deus e que o reino de Deus está em nós. Rapidamente, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 13. E vamos ver a visão do reino de Deus segundo Jesus Cristo, através de 2 parábolas. Lucas 13, 18 a 21, vamos ler o verso 18 e 19 primeiro, que é a parábola do grão de mostarda. Então, vejamos qual é a visão do nosso Senhor concernente a reino, sabendo que o reino de Deus está em nós. A semelhança do reino de Deus. Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu compararei. É semelhante a um grão de mostarda, que tendo um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Então essa é a primeira visão, através de uma parábola. O que é uma parábola? É uma lei espiritual, que Jesus usa para poder lhes revelar o reino, como o pastor leu hoje, a parábola do semeador. Veja que Jesus pregava em parábolas, aos seus discípulos ele revelava, mas aqueles que não, ele pregava em parábolas, porque não ainda lhe era lícito conhecer. Veja que essa sequência de parábolas do capítulo 13 de Mateus, após a primeira parábola do semeador, Jesus lhes interpreta, vem mais 6 em seguida, inclusive essa, que você não vai encontrar interpretação, porque Jesus deixou que os discípulos interpretassem da sua forma. E até o dia de hoje temos tentado fazer isso. Saber qual é a vontade de Deus, o que assemelhará ao reino de Deus, o que significa esse grão de mostarda. Aí eu procurando encontrei isso aqui, todas as parábolas da Bíblia, escritas por Herbert Lockwood. Aí eu fui ver aqui, mas irmãos, é muito complicado a linguagem desses homens eruditos. Muito complicado, muito complicado. Eu li e reli umas 5 vezes, entendi bastante, mas ao mesmo tempo não consigo lhes transmitir exatamente ao pé da letra o que ele quer me dizer, porque é muito complicado. Eles não conseguem entrar no consenso entre eles, mesmo alguns teólogos do passado. Uns acham que esse texto se refere à igreja, que cresceu e vai crescendo, mas na realidade eu vejo da seguinte forma: temos aqui a primeira parábola que nos leva em consideração. Aqui nós temos 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto interior da parábola, que é o pequeno grão de mostarda lançado na terra. E o segundo aspecto é o aspecto exterior, que são as aves que vêm do céu e se aninham nos galhos. O primeiro aspecto, na minha opinião, diz respeito
a linguagem figurada que eu consigo entender que essa pequena semente é a poderosa palavra de Deus que, quando, como disse o pastor, cai no nosso coração e frutifica. E priorizamos o reino de Deus, então damos frutos 60, 30, 60 e 100 por um. Como eu preguei aqui uma vez no passado, a Bíblia não erra, irmãos. E uma prova disso é que nenhuma semente ela germina ímpar, ela só germina par. Veja que aqui é tudo par, 30, 60 e 100. Veja o cuidado do Senhor para com a sua palavra. Se queremos chegar um dia a frutificar 100 por um, devemos verdadeiramente priorizar o reino de Deus e a sua vontade. Isso, na minha opinião, é o que Jesus quer dizer com essa pequena semente. Com esse pequeno grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas depois de crescida, ela se torna uma das maiores hortaliças. Se eu não me engano, o texto se refere a uma espécie de semente árabe. Se não me engano, o nome é gorduá ou carduá. O grãozinho dela, depois de amassado, se torna picante, você coloca na comida. É como se fosse a nossa mostarda, só que um pouco diferente. É mais parecido com essa mostarda japonesa. Mas veja que o grão é pequeno, irmão. E eu já tive a oportunidade de ver. É quase do tamanho de um grão de areia. Mas quando ela cresce, ela se torna uma grande, não chega a ser uma árvore, mas se torna uma grande, a maior das hortaliças. Veja então, irmãos, aqui nós vemos que quando a igreja de Jesus Cristo na terra usa essa palavra com poder e autoridade, nós verdadeiramente podemos, se tivermos a visão correta, multiplicar 100 por 1. Já imaginou? 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, significa que cada um de nós multiplicaria 100. Teremos que construir uma igreja maior aqui em Mata, não é? Devemos buscar esse poder, porque ele está à nossa disposição. Não é história da carochinha, não é Monteiro Lobato, não é Francisco de Assis. É verdade de Deus. Se ele disse que está à nossa disposição os dons espirituais, está verdadeiramente à nossa disposição. Basta que nós nos coloquemos como vaso na posição correta e ele vai encher. Mas não se esqueça que para ser cheio tem que estar vazio. É um outro paradigma da Bíblia. E o segundo exemplo que eu vejo aqui, o segundo aspecto, irmão, é o aspecto exterior, que figura aquelas aves que vêm e ninhos, figurando aquele que vem de fora, tentando usar o poder do Evangelho como uma profissão, visando apenas lucrar com o reino de Deus. Mas o que eu quero me deter mesmo nessa noite é no aspecto interior da parábola, do pequeno grão de mostarda. Que esse pequeno grão de mostarda, debaixo da visão daquele que tudo pode, cresce e dá frutos. Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. A menor semente torna-se então a maior hortaliça. Veja que o campo aqui, irmãos, é o mundo, a semente é a palavra de Deus. E nós, como cristãos, como igreja de Jesus Cristo, é que nestes dias devemos erguer os nossos olhos aos céus, porque os campos já estão brancos, irmãos. Não ache que nós vamos plantar nada, o Evangelho já foi plantado. Saiba que para o Evangelho ser disponível para nós hoje, alguns tiveram que sofrer no passado. Alguns tiveram que morrer em arenas, serem crucificados de ponta cabeça, serem queimados em tochas, serem cerrados ao meio. Mas eu costumo ver que sangue de cristão é o sangue mais fértil, e quanto mais cai na terra, mais brota. Veja então, irmãos, que para termos esse poder, devemos então compreender que como menores, como verdadeiramente somos, servimos a um Deus que faz coisas grandes. O restante da parábola continua no verso de número 20, que diz assim: disse mais, a quem compararei o reino de Deus? E aqui é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Quando você tiver a oportunidade aqui de fazer pão,
ou de ver fazer pão? Só esses. Agora, quando você tiver a oportunidade de ir numa padaria, ver como se trabalha, como se faz o feitio de pão. Irmã Sandra, quem mais? Nosso irmão ali atrás, irmão Sérgio. São muitas toneladas de farinha, não é? Muitas toneladas de farinha, muitas dúzias de ovos, muita água, muito leite, tudo em grande quantidade, não é isso? Mas quando chega na hora do fermento, o que o padeiro coloca? Um punhadinho que cabe na palma da mão? Porque o poder está no fermento. Assim como o poder está na palavra, onde está dentro de nós. Aleluia. Consegue mensurar isso na sua mente? Quantas vezes você disse para o seu Deus, eu não posso, eu sou tão pequeno? Verdadeiramente, nós não podemos. Nada. Mas com Ele, tudo posso. Aleluia. Tudo suporto. Tudo sofro. Por amor daquele que tudo suportou por mim. Isso é visão do reino de Deus. Isso é a visão que Jesus queria passar para aqueles discípulos que estavam ao seu redor, antes da sua ascensão, antes da sua morte, crucificação e ascensão aos céus. Então, irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses, antes de continuar rapidamente, porque esse texto está inserido dentro do capítulo 13 do livro do Evangelho de Lucas, e esse capítulo 13 começa com Jesus relatando qual é a verdadeira importância, irmãos. Muitas pessoas acham que a pessoa, por ser bonzinho, as pessoas por serem bonzinhos vão morar no céu. E as pessoas por serem más são destinadas ao inferno. Essa é a concepção moral do homem, não é assim? Mas na visão de Jesus, irmãos, não é assim. Veja que ele começa o capítulo 13 dizendo o seguinte, irmãos. Naquele capítulo 13, verso 1, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava Jesus a respeito dos galileus, cujo Pilatos misturara o sangue com os sacrifícios que o mesmo realizava. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por não terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados dos que os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sabe o que é que Jesus está ensinando aqui para esses hipócritas fariseus? E não importa se você morra hoje ou morra daqui a 100 anos. Porque se você morrer sem Jesus, o seu destino vai ser o mesmo daquele que morreu há 100 anos atrás. Como foi dito na noite de ontem, o inferno, irmãos, não é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano. Não é. A pior coisa, na minha opinião, na vida de um ser humano é morrer apartado de Deus. Porque nunca mais ele vai ter a oportunidade de se arrepender e ir morar no céu. O inferno é uma consequência do homem distanciado de Deus. Assim como eu não creio no mal, eu creio que o mal existe porque existem homens distanciados do Deus que é bom. Quem criou o mal? Já parou para pensar nisso? Deus criou todas as coisas, amém? Então Deus criou o mal também? Pense nisso. E você vai descobrir que o mal brotou lá no céu, não foi no inferno. Foi lá no céu, diante do trono da glória de Deus. Quando o querubim ungido da guarda especial atentou no seu coração, que podia trazer toda aquela adoração que ele estava dando ao seu Deus para si próprio. E disse: construí o trono acima. Porque ele tinha o livre-arbítrio para escolher. O mal entrou no seu coração e ele levou 1/3 dos anjos com ele. Irmãos, se ele levou 1/3 dos anjos que foram criados por Deus e eternizados, já estavam lá, o que ele não fará com nós?
Se não vigiarmos, não passamos de trapos de imundícia, de bichinhos de Jacó, e não passamos de cacos nessa terra. E muitas vezes batemos no nosso peito e dizemos: não, eu sou. Não, Ele é. Só existe um eu sou na Bíblia. É o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Veja que o Mestre está tentando então lhes ensinar que não importa a hora que morramos. O que importa de verdade é que morramos salvos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou aqueles que morreram antes tenham partido crendo no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fecha então o parênteses e retorna aqui, que o fermento simboliza o poder do Evangelho, que mesmo sendo em pouca quantidade, pode fazer crescer em proporções imaginárias, quando temos a visão de Jesus Cristo de Nazaré. Nunca mais deixe o diabo dizer para você que você não pode. Quando você vê aquele na fábrica, sabe aquele tribulado, aquele que ninguém quer ficar perto do meu peito, o cara é tribulado, ou aquela que é tribulado. Você vai, a partir de hoje, olhar para aquela vida e profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que pelo poder do Evangelho você pode ser liberto, e comece a orar por esta vida. Comece a interceder, porque as almas são ganhas, irmãos, não é na falação, é na oração. Você ganha almas é na oração. A mãe da nossa irmã Adriana é testemunha, 36 anos orando, mas que o seu Paulo aceitou Jesus, bem ali no Marcos Caio, aceitou, porque eu estava aqui para ver. Deu um pulo tão grande que a cadeira foi parar não sei quantos metros para trás. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Veja que a oração tem poder. Você crê? Aleluia. Temos que crer, irmãos, porque ela verdadeiramente é poder para a salvação. Veja que foi essa a função da parábola que a nossa irmã ministrou a última semana, da figueira, o intercessor. Essa é a função do intercessor, se interpor entre o pecador que não conhece e o Deus que nós conhecemos, que pode salvar esta vida, e apresentar o plano glorioso da salvação. Qual é o plano glorioso da salvação? Depois foi João 3,16. Já sabe a Bíblia todinha. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Já sabe a Bíblia, está esperando o que para pregar o Evangelho? Declare a verdade que salva, que liberta e que leva para morar no céu. Romanos 1,16, uma outra grande palavra do apóstolo Paulo. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? O poder do Evangelho é o poder de Deus. A dunamis de Deus, a dinamite de Deus, que quando colocada na menor fenda, basta que você encontre uma brechinha, irmãos. Sabe aquela oportunidade, você ora e Deus cria, irmãos. E já fez isso comigo várias vezes. Não precisa ficar aborrecendo, basta que você ore. Ore. E a pessoa vê que você é diferente. Aí você, Bíblia. Por que você é diferente? Porque Jesus amou o mundo de tal maneira. Mas por que você é assim? Porque Jesus amou o mundo de tal maneira e deu o único filho que ele tinha para me salvar. Mas é por causa disso, por causa desse tão grande amor eu vou morar no céu. É o que diz João 3,16, o próprio Evangelho. Toda a essência de Deus está dentro desse pequeno texto. O amor de Deus gerou a nossa salvação. Pense nisso. E olhe a partir de hoje com os olhos de Deus. Eu tenho uma ilustração para fazer para vocês aqui. Eu queria que, enquanto isso, você fosse para a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4.
e me aguardasse um momentinho. Todos encontraram? 2 Timóteo 4, 2, 1 e 2. A igreja pode ler no 3, 1, 2, 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pegues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redargues, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Eu queria que você desse mais uma vez, para eu ter certeza que você entendeu. Mais uma vez. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pegues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Agora você pode abrir. Continue, perdão. Redargues, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Agora você pode abrir aquele papel que eu pedi para os obreiros entregarem para vocês no começo do culto. E nós vamos falar então sobre a igreja. Pode apagar aqui, irmãos, por gentileza. Sobre a igreja e a proclamação da palavra. É isso que Paulo está falando aqui a Timóteo. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, que pela sua manifestação e pelo seu reino pregue a palavra, instas, ou seja, a tempo e a fora de tempo, insista a igreja e a proclamação da palavra. Olha aqui para mim. Esse texto que vocês estão nas suas mãos, eu imprimi para vocês, para que vocês possam guardar, levar para casa e ler. Em síntese é o que nós vamos apresentar aqui no projetor, mas eu gostaria que vocês prestassem mais atenção aqui e deixassem o papel para vocês lerem em casa. Diz assim João 14, 23. A igreja pode ler? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Aonde está o reino de Deus? Entre vós. Quando nós guardamos a sua palavra. E esse guardar aqui não é igual você faz com a Bíblia quando chega na sua casa depois do culto. Guarda lá e só vai pegar ela no próximo domingo. Brincadeira, não fica bravo não. É guardar, estar entesourado, seguro, gravado, para que na hora necessária você possa usar. Embora os teólogos modernistas afirmem que a Bíblia precisa ser revista em sua mensagem, a igreja deve continuar pregando a verdade tal qual apresenta o livro santo, sem alterações. Esse papel que vocês têm aí diz a proclamação, a igreja e a proclamação do Evangelho. E tem aqui como primeiro tópico desse papel de vocês, que seria a evangelização é uma tarefa imperativa. O segundo tópico é a evangelização é uma tarefa intransferível. E a terceira e última tópico é a evangelização é uma tarefa impostergável, ou seja, inadiável. No começo desse papel diz assim: após 2000 anos, a grande comissão ainda é uma tarefa inacabada. Igrejas do mundo inteiro reuniram há alguns anos em Lausanne, na Suíça, para discutir a questão da missão da igreja. Após longos debates e apurados estudos, sintetizaram o propósito de Deus quanto à evangelização.
O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Olha quanto tempo eles levaram, quase 2000 anos, para compreender aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos antes de partir aos céus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E continua. A evangelização é uma tarefa inacabada. Em 1963, quando o presidente americano John Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas, dentro de 11 horas, a metade do mundo tomou conhecimento da sua morte. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz há 2000 anos para nos salvar. E quase metade do mundo ainda não sabe dessa auspiciosa notícia. Já faz ideia, irmãos? Quase 2000 anos se passaram. E metade da humanidade ainda não conhece. Nosso tempo está indo. Primeiro tópico, depois você leia na sua casa, a evangelização é uma tarefa imperativa. A evangelização é uma ordem soberana do Senhor, a sua igreja. Todos os alcançados pelo Evangelho são enviados a pregar. Veja que nesse papel que você tem em sua mão tem umas frases que estão, um texto que está em ato e outro que está em negrito, para você meditar. O segundo ponto, irmãos, é a evangelização é uma tarefa intransferível. Nenhuma instituição humana terrena pode evangelizar. Essa missão é exclusiva da igreja. Os anjos gostariam de realizar essa gloriosa tarefa, mas Deus não a confiou e não a eles. Somos embaixadores de Deus, ministros da reconciliação, somos agentes do reino, somos os portadores das boas novas. Olha como você é importante. Você tinha consciência disso? Nós é que muitas vezes deixamos o diabo ficar soprando no nosso ouvido. Você não é nada. Você não passa de nada. Aí você olha para ele, é verdade, mas com Jesus eu tudo posso. Aleluia. Terceiro ponto que ele diz que a evangelização é uma tarefa impostergável, ou seja, nenhuma... Não mudou por quê? Vamos lá. Não podemos adiar essa tarefa sem consequências trágicas. A evangelização não é uma tarefa para amanhã. Cada geração precisa levar o evangelho à sua própria geração. Deus tem seus escolhidos em todo o mundo. Urge-nos despertar-nos para fazermos a obra de Deus enquanto é dia. A evangelização, como uma tarefa inacabada, não pode mais esperar. Amém? Aí tem a conclusão do texto, e aqui nós temos nesse gráfico, que é do ano de 2005. Essa parte aqui seria a parte A do mundo, que sintetiza o mundo não evangelizado. A parte B, que é a parte amarela, seria o mundo não cristão, porém evangelizado. E a parte C, o mundo cristão, incluindo os nominais, aquele que diz que é crente e está tudo certo. Amém? Veja, irmãos, 28% em 2005, numa população mundial de 6,5 bilhões de pessoas, ainda não conhecem a Jesus Cristo. Eu lhe pergunto, a culpa é de quem? De Deus? Por isso que nós somos convocados nessa noite a levantar os nossos olhos aos céus e prestar atenção naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dito, porque há poder, irmãos. Para concluir, existem aqui alguns tópicos dizendo sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, 1, é criadora. 2, a palavra de Deus sustenta a criação. 3, a palavra de Deus tem poder de outorgar vida nova. A palavra de Deus também libera graça, poder e revelação por meio dos quais os crentes crescem na fé e na dedicação a Jesus Cristo. 5, a palavra de Deus é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás. 6, finalmente, a palavra de Deus tem poder de nos julgar. Amém? Não esqueceis disso.
E aqui diz: a verdadeira igreja de Cristo tem a Bíblia por fundamento, e a ela se submete em todas as coisas. Você pode ler o que está aqui na parte de memorizar? 1, 2, 3. A missão precípua da igreja é a proclamação da palavra de Deus. Não há como, irmãos, a sua visão crescer se você não conhecer o plano de Deus para a humanidade. Nos faz necessário que Deus verdadeiramente nos ajude. Nosso diácono Hermes vai estar soltando um vídeo. Eu gostaria que você prestasse atenção enquanto o nosso grupo de Novo Jovens se prepara. Eles vão estar adorando ao Senhor também com hino. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem e nesse vídeo. Não chegam a ser 2 minutos, mas nos mostra que há necessidade de mudança nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Se faz necessário que nós acordemos para a realidade da humanidade. A nossa